Arquitetura tecnológica, quando vista pelo lado de software e de plataformas, é o conjunto de decisões que orienta como um produto é pensado, construído, entregue, operado e evoluído com segurança e previsibilidade. Por isso, ela atravessa o ciclo de vida do software, as práticas de desenvolvimento, a forma como requisitos são definidos e controlados, a qualidade em cada entrega, a integração entre sistemas e, no fim, o desempenho percebido por quem usa. O ciclo de vida do software começa antes do código, quando surge a necessidade e se tenta entender o problema real que precisa ser resolvido. A partir daí, passa por levantamento e análise, desenho da solução, implementação, testes, implantação e operação, com manutenção evolutiva e corretiva ao longo do tempo. Em modelos mais tradicionais, essas etapas são mais sequenciais e com marcos bem definidos, o que facilita a documentação e a auditoria, mas pode reagir mais lentamente a mudanças. Em modelos iterativos e incrementais, o produto evolui em ciclos curtos, entregando valor aos poucos, coletando feedback e ajustando rumo, o que combina melhor com cenários de incerteza e com produtos digitais em constante mudança. Metodologias de desenvolvimento organizam esse trabalho. Há abordagens prescritivas, que definem processos detalhados e grande ênfase em documentação e aprovações, úteis quando o risco é alto e a rastreabilidade precisa ser muito forte. E há abordagens adaptativas, que priorizam aprendizado contínuo, comunicação frequente e entregas pequenas. Na prática corporativa, é comum combinar elementos, mantendo controles essenciais de governança e segurança, mas sem engessar a equipe a ponto de comprometer a velocidade e a qualidade. Metodologias ágeis entram como um conjunto de valores e práticas para lidar com mudança e reduzir o tempo entre ideia e entrega. O foco é tornar o trabalho visível, priorizar o que gera mais impacto, criar ciclos curtos de entrega e aprender com o uso real. Isso costuma envolver planejamento em horizontes curtos, refinamento contínuo do que será feito, cerimônias de alinhamento e retrospectivas para a melhoria do processo. Papéis e ritos variam conforme o framework adotado, mas a essência é sempre a mesma: colaboração entre negócio e tecnologia, validação frequente e melhoria contínua. Qualidade de software não é só ausência de defeitos. Qualidade envolve adequação ao uso, confiabilidade, desempenho, segurança, manutenibilidade, testabilidade e facilidade de evolução. Um sistema pode estar funcionando e ainda assim ser de baixa qualidade se for frágil, difícil de mudar, lento, inseguro ou impossível de observar em produção. Por isso, qualidade precisa ser tratada como parte do projeto. Padrões de código, revisões por pares, testes automatizados em diferentes níveis, análise estática, gestão de dependências, tratamento de erros consistente e monitoramento ativo depois da implantação. Também é importante definir critérios de aceite que incluam atributos não funcionais, para evitar a armadilha de entregar apenas funcionalidades. Gestão de configuração é o conjunto de práticas que garante que o que foi construído pode ser reproduzido, auditado e evoluído sem perda de controle. Controle de versão é a base. Código, infraestrutura como código, configurações e até documentação crítica devem estar versionados, com estratégia de ramificação compatível com o fluxo de entrega. Controle de mudança é o processo para avaliar impacto, risco e janela de implantação, equilibrando agilidade com estabilidade, principalmente em ambientes críticos. Integração contínua fecha esse triângulo ao automatizar a validação a cada mudança. Compilar, executar testes, checar qualidade, avaliar segurança e gerar artefatos rastreáveis. Isso reduz falhas humanas e antecipa problemas, porque o erro aparece cedo, quando ainda é barato corrigir. Engenharia de requisitos é onde a arquitetura tecnológica começa a se materializar como compromisso. Requisito é uma necessidade ou restrição que a solução deve atender. Existem requisitos funcionais, que descrevem comportamentos e serviços, e requisitos não funcionais, que definem qualidades e limites, como desempenho, disponibilidade, segurança, auditoria, conformidade, usabilidade e compatibilidade. Também existem regras de negócio e restrições técnicas que moldam o desenho. Um erro comum é tratar requisitos não funcionais como detalhe, e depois tentar colocar desempenho e segurança no final. Em arquitetura, esses requisitos precisam ser tratados desde o início, porque impactam tecnologias, integrações, dados e operação.
Técnicas de elicitação ajudam a descobrir requisitos de forma mais completa. Entrevistas estruturadas e abertas permitem captar o que as pessoas fazem e o que precisam. Workshops com grupos diversos ajudam a alinhar entendimento e priorizar. Observação do trabalho real revela exceções e atalhos que ninguém lembra de citar. Análise de documentos e normas é essencial em ambientes regulados. Protótipos e simulações ajudam a transformar ideias abstratas em algo concreto, permitindo que o usuário reaja ao que vê. E análise de sistemas existentes e de incidentes históricos traz evidências do que já deu errado e do que precisa ser evitado. Gerenciamento de requisitos é o trabalho de manter esses requisitos vivos e sob controle. Isso envolve rastreabilidade entre necessidades, especificações, implementações e testes. Envolve priorização baseada em valor e risco. Envolve controle de mudanças para evitar escopo instável. E envolve manter um backlog ou repositório confiável, com critérios claros de pronto e de aceite. Quando a organização tem múltiplas equipes e integrações, esse gerenciamento precisa incluir dependências, contratos entre sistemas e impacto de mudanças em apps, dados e relatórios. Especificação de requisitos é a forma de registrar o que foi entendido com clareza suficiente para orientar construção e validação. Pode ser feita como casos de uso, histórias de usuário com critérios de aceite, especificações de serviço, contratos de API, modelos de dados e regras de validação. O importante é que o texto seja inequívoco, testável e compreensível por quem constrói e por quem valida. Para requisitos não funcionais, especificar significa transformar desejos em metas verificáveis, como tempos de resposta esperados, níveis de disponibilidade, limites de concorrência e requisitos de auditoria e trilhas de eventos. Validação de requisitos é garantir que o que foi descrito atende ao que realmente é necessário. Isso costuma envolver revisões com stakeholders, walkthroughs, análise de consistência e completude, construção de cenários e critérios de aceite, além de prototipação para validar entendimento. Uma validação forte reduz retrabalho e evita que o time construa perfeitamente a coisa errada. Prototipação é uma ferramenta muito prática para reduzir risco. Um protótipo pode ser de baixa fidelidade, apenas para explorar fluxo e conteúdo, ou de alta fidelidade, simulando a experiência quase real. Ele pode servir para validar usabilidade, entendimento de regras, navegação, mensagens de erro e até viabilidade técnica quando usado como prova de conceito. Em arquitetura, provas de conceito são úteis para testar integrações, latência, autenticação, limites de uma biblioteca e comportamento em escala antes de se comprometer com uma decisão. Engenharia de usabilidade trata de tornar o sistema eficiente e seguro para quem usa. Usabilidade envolve facilidade de aprender, eficiência no uso, prevenção de erros, recuperação de falhas e satisfação. A análise de requisitos de usabilidade considera perfis de usuário, contexto de uso, tarefas principais, frequência, criticidade, acessibilidade e restrições de ambiente, como dispositivos, rede e nível de treinamento. A avaliação de usabilidade pode ser feita por inspeção com heurísticas, testes com usuários executando tarefas, análise de jornada, testes comparativos de variações de interface e estudos de acessibilidade. Em sistemas corporativos, usabilidade também se relaciona com segurança, porque interfaces confusas aumentam erros e induzem atalhos inseguros. Orientação a objetos é um modelo mental e técnico para organizar software em partes com responsabilidades claras. Classes descrevem estruturas e comportamentos, e objetos são instâncias em execução. Relacionamentos entre classes podem representar associação, composição e dependência, ajudando a modelar como as partes colaboram. Herança e polimorfismo permitem especialização e substituição por comportamento, mas exigem cuidado para não criar hierarquias rígidas e difíceis de manter. Encapsulamento protege o estado interno e expõe apenas o necessário, reduzindo acoplamento e aumentando a segurança do desenho. Os princípios SOLID ajudam a manter o desenho sustentável ao longo do tempo. Eles incentivam responsabilidade única, abertura para extensão com fechamento para modificação, substituição segura de abstrações, interfaces pequenas e coesas e inversão de dependência para reduzir acoplamento com detalhes. Na prática, isso aparece em códigos que mudam com menos impacto, são mais fáceis de testar e evitam efeitos colaterais inesperados.
Os princípios GRAS complementam isso ao orientar a atribuição de responsabilidades. Ideias como especialista da informação, criador, controlador, autoacoplamento evitado e alta coesão incentivada, polimorfismo, indireção e variações protegidas ajudam a escolher onde colocar lógica, como separar camadas e como criar pontos de extensão sem espalhar regras por todo o sistema. Isso é diretamente útil em arquitetura, porque transforma boas intenções em decisões repetíveis. TDD é uma prática em que os testes guiam o design. Primeiro se descreve o comportamento esperado em um teste, depois se implementa o mínimo para passar e, em seguida, se refatora para melhorar o código mantendo a segurança dada pelos testes. O ganho não é apenas detectar defeitos, mas forçar clareza de contratos, reduzir acoplamento e criar uma suíte que protege a evolução. BDD é uma evolução orientada à comunicação, descrevendo o comportamento em linguagem compartilhada com o negócio, com cenários e critérios de aceite que viram testes automatizados. Em ambientes com muitas regras, BDD ajuda a reduzir ambiguidades e a alinhar o que será entregue. Padrões de projeto são soluções recorrentes para problemas comuns de design. Eles ajudam a padronizar vocabulário e decisões. Padrões de criação ajudam a controlar instâncias e dependências. Padrões estruturais ajudam a compor objetos e adaptar interfaces. Padrões comportamentais ajudam a organizar colaboração e variação de comportamento. O cuidado é usar padrão por necessidade, não por moda, sempre pensando em legibilidade, testabilidade e impacto na manutenção. Análise e projeto orientados a objetos conectam requisitos ao desenho. A análise identifica entidades, responsabilidades e interações. O projeto detalha como classes e componentes se organizam, como módulos se comunicam, como erros são tratados, como dados são persistidos e como integrações são feitas. O ML é uma linguagem de modelagem que ajuda a visualizar isso. Diagramas de caso de uso ajudam a entender funcionalidades. Diagramas de classes mostram estrutura. Diagramas de sequência mostram interação no tempo. Diagramas de atividades e estados ajudam a representar fluxos e comportamentos. Diagramas de componentes e implantação conectam software ao ambiente de execução e aos nós de infraestrutura. Interoperabilidade de sistemas é um tema central em arquitetura tecnológica moderna. Integração pode ser feita por APIs e web services de forma síncrona ou por mensageria e eventos de forma assíncrona. APIs bem desenhadas têm contratos claros, autenticação, autorização, limites de consumo, idempotência quando necessário, versionamento controlado e observabilidade. Um gateway de API centraliza preocupações transversais como autenticação, controle de tráfego, rate limiting, roteamento, transformação e logging, reduzindo duplicação e fortalecendo governança. Quanto aos formatos, XML e JSON são padrões comuns de serialização, e REST é um estilo arquitetural que usa recursos, representações e operações padronizadas. Em ambientes corporativos, a escolha não é apenas técnica. Envolve compatibilidade, governança, segurança, auditoria e custo de operação. Engenharia de desempenho fecha o ciclo ao garantir que o sistema se comporte bem sob carga real. Isso começa com definição de metas de latência, taxa de requisições, concorrência e tempo de recuperação. Depois passa por técnicas de análise como profiling, tracing distribuído, análise de logs, métricas de infraestrutura e de aplicação e testes de carga e estresse em ambientes representativos. Decisões arquiteturais de desempenho incluem cache em níveis adequados, redução de chamadas remotas, uso correto de filas, otimização de banco de dados, paralelismo controlado e escalabilidade horizontal quando aplicável. Observabilidade é indispensável para sustentar desempenho em produção, porque permite detectar degradação antes que vire indisponibilidade. DevSecOps integra desenvolvimento, operação e segurança em um fluxo contínuo. A ideia é incorporar segurança desde o início, automatizando verificações no pipeline, validando dependências, analisando código, testando configurações, gerenciando segredos com cuidado e aplicando políticas como código. Também envolve resposta rápida a vulnerabilidades, rastreabilidade de artefatos, segregação de ambientes e auditoria contínua. Em arquitetura tecnológica, isso significa projetar não só o software, mas também o caminho seguro e repetível para construir, testar, liberar e operar, com controles proporcionais ao risco e com capacidade de evolução constante.